Graça e paz, meus alunos. Aqui um pequeno resumo da nossa aula, primeiro dia de aula de missões, a igreja local e missões. Então, nós iniciamos a nossa matéria, que tem como base o livro A Igreja Local e Missões, do pastor Edson Queiroz. Nós iniciamos falando sobre o desafio de missões, que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então, no princípio, já vemos que missões é uma questão do poder do Espírito Santo. Não podemos fazer missões sem uma vida cheia desse poder. E entendemos que o grande interessado e o direcionador da obra missionária é o Espírito Santo. Ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo e que mostra aonde a igreja deve enviar os seus missionários. Então, é impossível fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Entendemos também que em todos os lugares aonde se fala da grande comissão e há a presença da grande comissão nos 4 evangelhos e no livro de Atos, sempre com a ordem de ir e pregar, está também a promessa do poder, da autoridade dos que vão evangelizar, dos que vão fazer missões, de enfrentar todos os obstáculos e conseguir sucesso na obra de evangelização, né? Agora, a obra de evangelização, ela também implica em que estamos entrando numa batalha espiritual, né? O diabo não quer que o evangelho seja pregado. E para isso ele tem as suas estratégias de impedimento. Ele tem a estratégia de divisão nas igrejas, irmãos brigando com irmãos, partidos se formando nas igrejas, pessoas querendo ser donos das igrejas. E também Satanás tem lançado no meio das igrejas uma tremenda confusão doutrinária. Então, as igrejas vão se segmentando em muitas denominações e grupos por causa de divisões doutrinárias ou até mesmo de divisões organizacionais, né? A obra de missões só pode ser realizada através do poder de Deus. Então, podemos ter uma vida cheia do Espírito, devemos ter uma vida cheia do Espírito, né? Pela fé. Duas coisas só que precisamos fazer para ter uma vida cheia do Espírito Santo: confessar os nossos pecados e nos entregar plenamente a Deus. Fazendo isso, temos que crer que o Senhor vai nos encher do Espírito pela fé. É o que a Bíblia ensina. Assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. E recebemos Cristo pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, esses versículos nos mostram que a obra de Deus deve ser feita no poder do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito, né? Então, você está já preparado para ser testemunha. O versículo diz: recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, né? Então, o crente, ele passa a ser uma testemunha do que aconteceu na sua própria vida, né? E é maravilhoso que Deus possa usar a nossa experiência pessoal para podermos evangelizar outras pessoas, né? Você tem sido essa testemunha? Você tem dado o seu testemunho a seus amigos na escola, no trabalho, seus vizinhos, seus parentes, pessoas desconhecidas, né? Então, quando um cristão pode ser usado, e é isso que Deus quer usar todo cristão,
para evangelizar, isso se transforma numa grande bênção para a sua vida, né? E o nosso propósito nesta matéria é que Deus esteja levantando missionários, pessoas dispostas a fazer a sua vontade, seja ela qual for. Muito bem. Locais para testemunhos. Ser-me-eis testemunhas aonde, né? A Bíblia diz Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém é a cidade onde os discípulos estavam quando receberam a ordem. Então, a nossa Jerusalém é a cidade onde nós vivemos, aonde nos reunimos como igreja, recebemos as bênçãos de Deus, aonde podemos ser testemunhas a todos ao nosso redor, né, através de muitas maneiras. Depois vem a Judéia, né? No caso dos discípulos, era o estado cuja capital era Jerusalém. Então, devemos também estar prontos para evangelizar o estado onde a nossa cidade se encontra. Samaria, uma região mais afastada com conotações transculturais, seria o nosso Brasil, né? Devemos estar empenhados para a salvação do nosso povo, do nosso país. E os confins da terra, ou seja, em toda parte. A visão de Deus é implantar o seu reino em todas as tribos, povos, línguas e nações. Infelizmente, há pastores que acham que o seu ministério está restrito à sua igreja, ao seu bairro, ou quando muito à sua cidade. Mas, na verdade, Deus quer que a igreja tenha uma visão missionária mundial, global. Essa era a visão do fundador do metodismo, o pastor John Wesley. Ele dizia: a minha paróquia é o mundo, né? Quando testemunhar? Aqui e agora, né? Alguns acham que a igreja só pode testemunhar aonde ela está, mas ela pode testemunhar em toda parte, né? E a ordem de evangelizar o mundo é uma ordem simultânea, né? Diz aí o texto: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Então, é tanto num lugar como no outro. A evangelização deve ser simultânea. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra simultaneamente, né? Então temos um grande desafio, porque pessoas que são consideradas cristãs ou evangélicas no mundo, segundo a estatística de 1998, são 2 bilhões e 50 milhões de pessoas. Outras religiões, né, incluindo o islamismo, hinduísmo, religiões orientais, 2 bilhões e 850 milhões de pessoas. E ateus e secularistas, 1 bilhão e 200 mil pessoas. Um total geral de 6 bilhões e 100 milhões de pessoas no nosso mundo. Sendo que os que estão ouvindo são os verdadeiros cristãos, que são 800 milhões, cristãos verdadeiros, outros cristãos nominais que pertencem a alguma igreja de tradição cristã, mas nunca nasceram de novo. 1 bilhão e 300 milhões, somando-se um total de 2 bilhões e 100 milhões de pessoas que têm uma origem cristã. Os não cristãos, vivendo entre os cristãos, somam 2 bilhões de pessoas. Então, o total dos que têm ouvido, entre cristãos verdadeiros nominais e não cristãos vivendo em seu meio, é de 4 bilhões e 100 milhões de pessoas. Os que não têm ouvido o evangelho, porque ele não está disponível em sua cultura e língua, são 2 bilhões de pessoas, somando-se um total de 6 bilhões e 100 milhões de pessoas. Então, nós temos uma triste realidade, principalmente nos países que pertencem à janela 1040, que é uma, é uma graduação, né, no globo terrestre, os graus entre 10 e 40, ao norte da linha do Equador, é ali que se encontra a maioria dos povos não alcançados do mundo, né?
nesta janela 1040, a 62 países, e entre eles estão os 55 menos evangelizados do mundo. Na região vivem 700 milhões de muçulmanos, 700 milhões de hindus e 153 milhões de budistas. 80% dos povos mais pobres do mundo estão nesta janela 1040. A maioria dos países, o evangelho não pode ser pregado livremente, né? E é necessário que a igreja compreenda que não deve investir somente na obra local, estadual ou nacional, mas principalmente também na obra mundial. Muito bem. Como testemunhar em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra de um modo simultâneo? Parece algo verdadeiramente impossível, mas não. Primeiro, nós podemos ir. Podemos ir, cada crente deve ser um missionário, né? É fato que nem todos serão chamados para sair de sua cidade, mas se você não for chamado para sair de sua cidade, você já é um missionário aonde você vive. Outras pessoas têm um chamado especial, e então devem deixar a sua cidade, antes disso se preparar e ser enviado por uma igreja para realizar um trabalho missionário, aonde Deus mandar. Hoje, infelizmente, há uma falta de compromisso do povo evangélico, né? O povo tem achado que quem faz a obra de Deus são somente os pastores e os missionários, né? E que a igreja apenas tem que pagar o pastor para ele fazer a obra. Mas a verdade é que a Bíblia nos ensina que o trabalho do pastor é treinar os crentes para a obra do ministério. Então, o trabalho deve ser feito por todos e não somente pelos pastores. E os crentes devem ganhar essa consciência, né, que eles também são missionários, tá? Outra coisa que tem impedido o avanço da obra missionária é valores errados que existem no coração, no meio do povo de Deus, né? Alguns pais, eles querem ver os seus filhos como pessoas bem-sucedidas, pessoas com bons empregos, uma boa formação, influentes na sociedade, com muito dinheiro, mas não tem nenhuma aspiração espiritual para a vida dos seus filhos. Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então, não há coisa melhor do que ser um embaixador do Senhor Jesus Cristo, né? Outra coisa que tem atrapalhado o avanço da obra missionária é o fato de que muitas pessoas se iludem com a ideia de que aqueles que não ouviram o Evangelho não estão condenados. Isto não é uma realidade bíblica. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que só há um caminho para o céu. E debaixo da terra não há nenhum outro nome pelo qual podemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então, nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho a essas pessoas. Nós podemos ir e devemos fazer. Podemos orar também. A oração, ela tem uma esfera de ação universal. Não há necessidade de passaporte, de passagem aérea, de aprender outras línguas. A oração tem aberto portas para a pregação do evangelho em todo o mundo. Países que estavam completamente fechados se abriram. A China, houve períodos que era impossível um missionário ali entrar, e hoje há menos impedimentos. Com a oração caiu o muro de Berlim, com a oração caiu a União Soviética, e os países se tornaram os países da cortina de ferro, se tornarem acessíveis aos missionários. E assim a oração tem transformado situações, aberto a porta de países para que os crentes possam entrar, os missionários, e receber, então, o seu sustento, fazer a sua obra.
podemos ir simultaneamente contribuindo financeiramente. Então, a igreja tem a responsabilidade de enviar e sustentar os seus missionários lá nos campos. Para isso, ela pode usar várias estratégias, não há uma estratégia que possamos dizer que é a única estratégia bíblica. Algumas igrejas têm destinado 10% das suas ofertas para missões, também sendo um exemplo, recebendo dízimos e dando dízimos de tudo aquilo que recebe. Outras igrejas têm o plano de missões pela fé, né? Os crentes entregam seus dízimos e ofertas, e entregam também uma oferta de amor pela fé para a obra missionária todos os meses, né? Muito bem. Missões nos coloca numa batalha espiritual. E nessa batalha, então, nós temos que enfrentar Satanás, né? Satanás vai fazer de tudo para não perder aqueles que estão debaixo do seu poder, né? A Bíblia diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então estávamos debaixo do império das trevas, do poder de Satanás, e fomos libertos. Fomos libertos por Cristo, né? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa maravilhosa, né? E a Bíblia diz que Cristo, depois de morto e ressurreto, foi levado às alturas e foi colocado acima de todo principado, poder, potestade, domínio, né? Então, Cristo tem todo o poder sobre a obra do inimigo e ele é capaz de vencer esta luta espiritual contra o reino das trevas. Também a Bíblia nos diz que nós também fomos ressuscitados com Cristo, assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, nós estamos com Cristo e também estamos capacitados a enfrentar a luta espiritual e triunfar sobre as obras satânicas, né? Então, Cristo nos dá o poder, porque estamos assentados também com Cristo acima de todos os principados e potestades, né? E as promessas de Deus sobre aqueles que estivessem realizando sua obra, né? Que eles poderiam ter vitória sobre todas as dificuldades e os empecilhos espirituais. Então, o crente é capaz. Ele é capaz de evangelizar, ele é capaz de enfrentar os demônios, ele é capaz de ganhar almas, seja de quem for. E nós estamos desafiados, então, a fazê-lo em nome de Jesus. Nenhum poder pode nos deter, porque estamos debaixo do poder daquele que disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra, portanto, ide. Então, vamos, façamos a obra missionária. Deus vos abençoe.